bolsonarismo. Notícias, economia, saúde, variedades, mundo do trabalho, giro sindical, Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, o nosso Contraficast com os fatos da semana, aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira está de volta. A gente vai fazer um panorama, vamos passar a semana a limpo com os principais fatos, tanto da categoria bancária como o que aconteceu nesta movimentada semana de vésperas de eleição. A gente vai ter eleição no dia 30 de outubro, temos aí, portanto, mais uma semana a partir de agora, né? A partir dessa sexta-feira. Mas, enfim, a semana que antecedeu aí, né, os últimos 15 dias, ou que fez parte desses 15 dias anteriores à eleição, foram bem movimentados. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso Contraficast. Vamos lá falar sobre os bancos primeiro? No Santander, essa semana teve protestos, novos protestos, as manifestações para exigir que o banco pare com as terceirizações, com as demissões, com a retirada de direitos e as práticas antissindicais. E também que negocie, né? Protestos pela negociação com a representação dos trabalhadores que ocorreram durante a semana, isso a gente destaca aqui então. Só para relembrar o fato, né? Para você que não é do Santander, mas para você ficar por dentro do que está acontecendo, o Santander tem demitido trabalhadores para contratar em empresas que são do próprio grupo, caracterizando assim uma terceirização. E isso, obviamente, reduz direitos, reduz até salários, além de atrapalhar na convenção coletiva dos funcionários do Santander, né? Acaba aí interferindo na negociação com os sindicatos. E dando uma prévia do que a gente vai dizer daqui a pouquinho aqui no Contraficast, né, no nosso Fatos da Semana, falando sobre assuntos principalmente relacionados à política, a gente fala sobre um fato que aconteceu no Banco do Brasil, conhecida como intranet corporativa, que é um sistema de comunicação interno lá do Banco do Brasil. Essa semana esse sistema acabou publicando, né, um texto, né, uma postagem que trazia como título Empatia e Proximidade. Esse texto estava ilustrado por uma foto com produtores rurais fazendo o sinal de arminha com a mão, para justamente fazer alusão ao presidente Bolsonaro. Isso gerou revolta, isso gerou inclusive denúncias. A imagem depois foi posteriormente trocada, mas os trabalhadores denunciaram essa apologia à violência, possível apologia à violência e propaganda política, né, com essa matéria na intranet do Banco do Brasil. Esse gesto, segundo a representação dos trabalhadores, é uma característica da gestão bolsonarista do Banco do Brasil. Ainda mais ou menos sobre esse tema, na Caixa Federal, a gente sabe que a Caixa Federal vem sendo, digamos, utilizada com fins políticos pelo governo federal, concedendo uma série de benefícios, inclusive o consignado ao Auxílio Brasil, que inclusive essa semana o TCU está tentando até barrar, está tentando reverter esse processo, porque você conceder um empréstimo consignado num Auxílio Brasil para famílias que estão em situação de vulnerabilidade é conhecido também por especialistas e economistas como agiotagem, né? Esse dinheiro ele vai ser descontado no Auxílio Brasil das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e daqui a pouquinho elas não vão ter como pagar isso, vão ficar mais endividadas ainda e os índices de endividamento no Brasil já são muito altos, chegam na marca dos 70%. Mas a Caixa Federal, que tem lançado nos últimos tempos esses produtos voltados para as classes mais baixas e para as mulheres também, esses produtos eles têm aumentado a demanda de trabalho dos trabalhadores. E paralelamente a isso, o que os trabalhadores relatam é que há uma diminuição de recursos para manter as agências, né? Para as entidades de representação dos empregados, como a Contraficute e a Federação Nacional das Associações do pessoal da Caixa FENAI, o banco está utilizando isso, está sendo utilizado, aliás, com as finalidades políticas e as condições de trabalho estão sendo precarizadas. A Eliana Brasil, que é diretora executiva da Contraficute e bancária da Caixa, diz que as empregadas e empregados já estavam sobrecarregados, agora tem que trabalhar mais ainda. Em alguns casos, o tempo de espera de atendimento, ela diz, é de mais de 3 horas. Enquanto isso, as agências sendo sucateadas. Ainda sobre a Caixa, um relatório da Corregedoria da Caixa Econômica Federal sobre as denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães, com centenas de páginas, trouxe, além de depoimentos das vítimas, documentos que confirmam as suspeitas e podem agravar ainda mais a situação do ex-presidente do banco e de outras pessoas ligadas a ele. O documento deve ser apresentado, aliás, foi apresentado na segunda-feira, dia 17, aos integrantes do Conselho de Administração da Caixa. E o portal Contraficute destacou essa semana a crise social pela qual passa o Brasil, que tem na fome de 33 milhões
de pessoas hoje no país, a sua maior expressão. Para a Contraficute é papel central do Estado o incentivo e a indução do investimento privado em setores mais complexos da economia. Para a Contraficute, essa vai ser a principal responsável pela geração de empregos de melhor qualidade e de manutenção e, ao mesmo tempo, deveria ser restabelecida uma renda mínima que garanta patamar inicial de vida decente para a população. Por isso, para a reversão dessa situação, que foi institucionalizada, inclusive, e agravada pela reforma trabalhista de 2017, para reverter essa situação, o papel é do Estado. E é justamente aquilo que não vemos até agora durante o governo de Jair Bolsonaro. E agora as notícias do Brasil, aqui no Contraficast, que começa destacando a alimentação, índices econômicos. Na verdade, a alimentação subiu muito mais do que o salário. Na comparação de janeiro de 2019 com os dias atuais, o salário mínimo foi corrigido em 27,04%, enquanto a cesta básica subiu 71%. Nas redes sociais da Contraficute ainda, o destaque, por exemplo, para a compra de um veículo 0 km, só para poder fazer uma comparação. Um veículo Gol 0 km em 2011, quando o salário era R$ 622, custava R$ 22 mil. Hoje, que o salário mínimo é o dobro do que era 2011, R$ 1.212 agora, um Gol Zero, mesmo Gol que custava R$ 22 mil em 2011, hoje custa R$ 77 mil. Olha só a diferença. E agora a gente fala mais uma vez sobre o assédio eleitoral. O Ministério Público já registrou mais de 800 casos em todo o Brasil de patrões que estão forçando trabalhadores a votar em Bolsonaro. A CUT Nacional e as demais centrais sindicais receberam, inclusive, boa parte dessas denúncias. Mais de 170 denúncias dessas foram por meio da CUT. Elas foram feitas por meio dos canais criados exclusivamente para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam denunciar os patrões que cometem esse crime contra seus funcionários. Mais de 30 cidades, 16 capitais no Brasil inteiro já confirmaram transporte gratuito para votação no segundo turno, que acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Mas algumas prefeituras ainda resistem, caso da cidade de São Paulo. Campanha Passe Livre pela Democracia.org, esse é o site, passelivrepelademocracia.org, para todos os trabalhadores acessarem para poder pressionar as prefeituras. É só pressionar o seu prefeito e acessar o site. A gente vai ouvir um trechinho do pronunciamento do Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, sobre isso. É fundamental que os presidentes dos nossos sindicatos de base, em seus municípios, articulem com as lideranças, as entidades, o movimento social representativo no município e peçam audiência com o prefeito e pressionem para garantir o passe livre no dia 30 de outubro, o dia do segundo turno, o dia das eleições. Essa é uma grande tarefa para garantir a grande vitória, a grande festa da classe trabalhadora no dia 30. Venceremos. Mais política. Deputado bolsonarista, isso aconteceu nesta sexta-feira, dia 21, bolsonarista do Rio Grande do Sul, afirmou que estudantes universitários deveriam ser queimados vivos. E mais política, pintou um clima, a famosa frase muito dita essa semana, escândalo envolvendo o presidente da República com meninas venezuelanas. Se você não lembra do caso, a gente relembra aqui a sua memória, o presidente da República andando de moto por Brasília, pelos entornos de Brasília, num sábado, há algum tempo, acabou avistando algumas meninas, nas palavras dele, parecidas, bem vestidas, bonitinhas e, aspas, pintou o clima e ele perguntou se podia entrar na casa delas. Essa fala causou um repúdio muito grande nas redes sociais de toda a sociedade, de todos os setores da sociedade. Até apoiadores afirmaram que o fato coloca em xeque, finalmente, a integridade moral do presidente da República. Fala também sobre combate às fake news e desinformação. Não é censura. Nas redes sociais, a extrema-direita essa semana tentou acusar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de censura por dar direito de resposta a Lula sobre acusações e xingamentos na campanha de Bolsonaro. Pela campanha de Bolsonaro, a emissora paulista Jovem Pan até criou um fato dizendo que um funcionário da corte estaria no estúdio para cercear a liberdade de expressão, coisa que realmente foi armada, foi fake. O sociólogo Laurindo Leal Filho, que é jornalista, também sociólogo, professor universitário, escritor, apresentador de televisão brasileiro, fala sobre isso. Combate a fake news e desinformação não é censura. Combater fake news e desinformação é um dever da sociedade democrática, porque
essas ações, elas são antidemocráticas. Eu vou além, elas não são apenas antidemocráticas, elas por serem antidemocráticas, elas são criminosas. Elas afrontam a legislação e a Constituição do país. Notícias do Planalto. Paulo Guedes confirmou que, se eleito, o governo vai desindexar o salário mínimo da inflação. Significa que o salário não vai ter aumento, assim como aposentadorias. Essa semana a gente teve também um recorde de audiência no YouTube, no podcast Flow, com a entrevista de Lula. 1.700.000 pessoas assistiram e ele falou sobre bancos públicos. Lula diz que abrirá linha de crédito, uma grande linha de crédito para investir em micro e pequenos empreendedores. Financiamento para trabalhar, para começar, disse o Lula. E a gente termina esse Contraficast falando de uma situação, aliás, não uma, mas duas situações nada legais e que precisam acabar de uma vez por todas no Brasil. A gente fala sobre racismo. Nossa solidariedade ao Ed Júnior, um humorista de São Paulo, que gravou um vídeo, inclusive, com os ataques que sofreu na garagem do prédio onde mora, por ataques de uma moradora, uma vizinha dele, uma pessoa branca, uma senhora branca, que xingou ele de vários nomes, inclusive de malandro, de ladrão. Todo o apoio e solidariedade ao Ed Júnior. O caso está sendo investigado, ela vai ser punida pelo condomínio e provavelmente até expulsa, né, do condomínio onde mora. Protestos foram realizados, inclusive, em frente a esse prédio. Um outro caso que também ganhou destaque na mídia foi o racismo sofrido pelo cantor Seu Jorge, numa apresentação que fez na cidade de Porto Alegre, em um clube de elite da cidade da capital gaúcha. A gente vai ouvir o que o Seu Jorge disse a respeito desse ataque racista depois do show que ele apresentou nesse clube em Porto Alegre. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Na verdade, o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita racista. Vidas negras importam. É assim que a gente termina esse podcast, esse nosso Contraficast dessa sexta-feira, desejando a todos um bom fim de semana, uma semana de luta. Fiquem bem, a gente se fala na próxima sexta. Até lá!